Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse estudo promovido pelo CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, aqui de São Paulo. O estudo do livro O Consolador, um livro de perguntas e respostas, perguntas que foram remetidas ao nosso irmão Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. São perguntas e respostas que nos auxiliam com as luzes da doutrina espírita no aprofundamento dos ensinos de Jesus, os aprofundamentos da moral do Cristo. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade, que onde quer que nós estejamos, sempre lembremos que estamos todos mergulhados no hausto divino do Criador, no fluido cósmico universal, que permite que nos sintonizemos, não só entre nós, mas com Jesus, como ele mesmo disse, onde dois ou mais ali estiverem em meu nome, eu ali estarei. Estamos também sintonizados com o Cristo e estamos sintonizados com o nosso Pai, com Deus. Essa sintonia que abrange também todos os nossos guias e mentores, que durante todo esse nosso estudo estarão nos inspirando, nos intuindo, para que juntos construamos um melhor entendimento daquilo que é o código moral de conduta do ser humano, o Evangelho de Jesus. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade amiga e a todos os nossos guias e mentores, vamos dar por iniciados os nossos trabalhos da tarde de hoje, do estudo do livro O Consolador, à luz da doutrina espírita, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas em tentação, mas livra-nos de todo mal, e assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde, Samuel, Rita, aqui em São Paulo, a gente está num grupo hoje menorzinho. Boa tarde. Boa tarde. Estamos com a Rosilene e com o Nivaldo. A nossa irmã Meg, ela está tirando umas férias com o marido, merecidas férias, está nos Estados Unidos. E ela retorna só semana que vem. Eu vou tentar hoje fazer as vezes da Meg. Ou seja, fui dar uma olhada no Livro dos Espíritos, né? Para a gente não ficar sem um acompanhamento do próprio Livro dos Espíritos, que é a base, né? A construção do nosso entendimento, ela se baseia o Espiritismo se baseia dentro do Livro dos Espíritos. Daí a gente... Hoje eu dei uma olhada no Livro dos Espíritos, viu? Sabendo que a Meg não estava aí, tá? Vamos ver se coincide com o seu. Que beleza. A gente vai começar um capítulo novo hoje, né? A gente vai entrar no capítulo 2.3.2, ainda dentro do bojo principal, que é a cultura, né? A gente primeiro trabalhou com cultura, subitem razão. Agora a gente vai trabalhar com cultura como subitem intelectualismo, né? E a pergunta que a gente vai abrir é a pergunta 204. É uma pergunta muito interessante. Eu vou compartilhar a pergunta para a gente ler e aí a gente começa a partir dela. Deixa eu achar aqui onde está o Consolador. Pronto. Intelectualismo. Emmanuel. A pergunta é a 204. A alma humana poder-se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? A alma humana poder-se elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Óbvio que é uma pergunta redigida em 1941 e óbvio que ela leva em conceito as construções que nós utilizávamos no português em 1941. Então, aí a gente tem uma mesóclise, né? Uma mesóclise com um A ainda, um A acentuado, né? Quer dizer, é uma construção típica da época, mas é bastante... dá para a gente entender tranquilamente. A alma humana, ela consegue se elevar para Deus
tão somente ou somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Tá faltando um L no Moura, tá? É moral, tá? A palavra é moral. E aí a resposta. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas, como estamos examinando os valores propriamente do mundo em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, porquanto a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Bom, na verdade, essa resposta é uma resposta já bastante conhecida e, às vezes, a gente no meio, principalmente no meio das palestras, dos palestrantes e no estudo mesmo, a gente sempre lembra dessas duas asinhas, né? A asa moral e a asa intelectual, e que para você poder se elevar, você precisa bater as duas, porque só bater uma, ele causa desequilíbrio. O adiantamento, como ele coloca, como o adiantamento intelectual, ele, na verdade, moral e intelectual deveriam andar juntos. Porém, como ele coloca, né, no mundo, como ele está colocando, na observação do próprio mundo, provas, expiações em que nós estamos, o desenvolvimento intelectual ele precede o desenvolvimento moral, e o que é natural. É natural isso. Por que isso, né? Antes de a gente abrir o próprio livro dos Espíritos, que vai nos ajudar a aprofundar um pouco mais sobre isso, é interessante a gente conversar um pouco a respeito disso, né? Nós aprendemos dentro da doutrina espírita que as leis de Deus, elas estão impressas em nossa consciência. Quer dizer, quando Deus ali cria os espíritos, ali na própria consciência espiritual, já se encontram ali como uma assinatura do Criador as suas leis, eternas e imutáveis. A gente aprende também dentro da própria literatura espírita e também fora da própria literatura espírita que as leis de Deus, elas foram expressadas ali e que nós temos ali, vamos dizer assim, um arcabouço, uma síntese dessas leis, quando nós observamos o livro do Êxodo, no capítulo 20, em que nós temos ali as tábuas da lei. As 10 leis que nós recebemos ali através do profeta, através de Moshe, através de Moisés, no topo do Monte Sinai, onde você recebe essas tábuas da lei. E essas tábuas da lei, elas sintetizam aquilo que seriam as leis divinas impressas em nossa consciência. E é interessante a gente meditar nesse aspecto, porque elas parecem ser simples, mas elas não são. Elas são por demais complexas. E elas, além de serem complexas, elas exigem de nós uma evolução e uma melhoria moral muito grande. Obviamente, nós aprendemos também, através do livro dos Espíritos, que as leis de Deus, ou seja, as leis naturais, que são as leis de Deus, elas foram criadas por Deus e elas têm um objetivo, que é a felicidade do homem. E o homem só é infeliz porque dessa lei se afasta. Porém, compreender essas leis não são fáceis. Para você compreender alguma coisa, você precisa se desenvolver intelectualmente. E, portanto, o desenvolvimento intelectual, ele se faz antes do desenvolvimento moral, exatamente para que você possa ter condições de avaliar e de colocar ela em aplicação. Obviamente que à medida que você vai crescendo intelectualmente, você vai compreendendo melhor essas leis e vai cada vez mais se aproximando, colocando em prática essas leis com o objetivo de estabelecer o bem comum
e a moral para todos, a moral do Cristo. Isso leva tempo. Isso toma um bom tempo. Um exemplo típico, né? Eu vou usar um exemplo bem para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo. Uma das leis é não matarás. E a outra, por exemplo, não roubarás. Interessante, né? Porque parece ser muito fácil, né? Só que o verbo matar aí é um verbo transitivo que precisa de complemento e que foi deixado sem complemento. E quando você fala não matarás e não tem um complemento, você estende isso ao infinito. Quer dizer que até aquela barata que entrou na tua casa não matarás, tá, gente? A formiga, tá. Vamos com calma. Eu falei, vamos com calma. Moisés, quando viu isso, não roubarás, né? O verbo roubar também é um verbo transitivo, precisa de complemento, tá? Não tem complemento. Se não tem complemento, significa que se estende ao infinito. Não é para roubar nem aquele grampo que você pega lá no escritório, né? Para as folhas que você levou de casa, impressa na sua casa, mas eu esqueci, eu estou sem grampeador, vai lá e o grampo não é teu, tá? Vamos devagar. Da mesma maneira, Moisés, quando viu isso, ele falou, Deus do céu, tá difícil isso aqui. Daí ele fez as leis civis, que boa parte do Velho Testamento são as leis civis de Moisés, em que ele coloca ali uma característica divina, essas leis, para que nós ali, muito crianças, não chegássemos e falassem assim, mas essa é tua lei, eu não vou respeitar você. Não, essas são leis de Deus. Então, aí as crianças compreendem um pouco melhor e é o chefe que mandou, né? Estão falando aqui, então dá para... Tá? É a lei do chefe. Então, isso tudo foi crescendo. E a gente foi intelectualizando, crescendo em intelecto, foi compreendendo cada vez melhor, e a cada vez que nós vamos compreendendo melhor, nós vamos colocando melhor em prática isso. Hoje já se zela por manutenção da natureza, respeito aos animais, ou seja, vocês percebem que as coisas vão crescendo, e à medida que você vai compreendendo melhor tudo isso, você vai colocando isso em prática. Você vai se adequando cada vez mais a essa prática. A própria condição do amor. O amor de Deus é o verbo amar numa condição intransitiva, né? Intransitiva. Para nós, o verbo amar é transitivo, né? Quando você pergunta, você ama quem, né? Você ama a tua casa, a tua família, a tua vida. Você sempre tem que é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. Só que o amor de Deus é um amor ágape. E por quê? Porque todos nós somos filhos dele. E ele nos ama de maneira igual. Então, esse é um processo que vai também exigir de nós muitas reformas. Quando nós olhamos para o nosso irmão, para o nosso amigo, na verdade, ele é meu irmão em Deus. E o amor que eu sinto por ele deve ser o mesmo amor que eu sinto pelo meu filho consanguíneo. Isso é um desenvolvimento. Tudo isso é um desenvolvimento. E óbvio, para que a gente vá desenvolvendo e compreendendo melhor, e compreendendo que isso tem um objetivo, que é a felicidade geral, a felicidade e o bem comum, tudo isso leva tempo. Tudo isso requer mudança de hábitos. Tudo isso requer mudar de regras para um dia viver por princípios. Tudo isso é um processo evolutivo. Aqui, então, quando Emmanuel fala nesse sentido de que o progresso ele deve considerar a superioridade primeiro sobre o segundo, é exatamente isso. Na era que nós estamos, usando uma linguagem evangélica, né? Na era que nós estamos, que é o planeta de provas e expiações, a era de provas e expiações, ainda o progresso intelectual, ele às vezes se distancia até um pouco do progresso moral. Tem um distanciamento. Isso é natural. É natural. Agora, as consequências do uso do progresso intelectual sem o apoio moral trazem dor e sofrimento. A dor e o sofrimento, ela, de certa maneira, nos impulsiona a refletir sobre a moral do Cristo, com a prática do bem para todos, e nos leva a fazer que nós tenhamos também um avanço moral. Nós estamos caminhando por vamos dizer assim, um período
em que vai haver uma certa transição. Nós estaremos saindo de uma era e caminhando para uma outra era. E, obviamente, nesta outra era, o progresso moral, ele tende ali a acompanhar o progresso intelectual. Ele vai estar ali caminhando para e passo. Porque hoje, se você for avaliar no mundo de provas e expiações, há um predomínio do mal sobre o bem. Mas quando você se aproxima de um mundo de regeneração, há um equilíbrio entre o mal e o bem. Se há um equilíbrio entre o mal e o bem, é, portanto, que existe um equilíbrio entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Eles, mais ou menos, caminham ali juntos. E isso, lógico, com o passar do tempo, esse caminhar vai se tornando cada vez mais próximo, que tanto que no futuro o intelectual e o moral andarão perfeitamente unidos. E nós vamos bater as asas com pleno equilíbrio e estaremos em pleno equilíbrio. Praticamente, porque nós estaremos equilibrados. Vamos ver o que a gente pode aprofundar um pouco. Eu trouxe alguma coisa sobre o Livro dos Espíritos que eu encontrei. Eu não baseei só no Livro dos Espíritos, tá? Provavelmente. Mas eu não quis ficar no todo do Livro dos Espíritos, então eu caminhei para dentro do livro Céu e Inferno e caminhei para dentro da Gênesis. Tá? Então vamos ver o que eu trouxe. É rapidinho, vou fazer minha passagem rápida, eu vou só ler, porque, na verdade, eu já fiz os comentários. Então eu vou ler e depois eu vou querer escutar o que vocês encontraram, para a gente poder, mais ou menos, caminhar juntos. Então vamos lá. Fazer um share rápido com vocês, só para a gente ler o que eu encontrei. Bom, comentários à pergunta 204 do livro Consolador. Livro dos Espíritos, eu encontrei alguma coisa na parte terceira das leis morais, no capítulo 7, Lei do Progresso, a marcha do progresso. Essa pergunta, com certeza, todo mundo achou, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre desse, mas nem sempre imediatamente. Comentei sobre isso. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? E aí eles explicam, fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanho da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Isso é o que eu encontrei, né? Ainda tem uma subpergunta, né? Como é, nesse caso, que muitas vezes sucede em serem os povos mais esclarecidos os mais pervertidos também? O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo o atingem. Enquanto não lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Bom, praticamente tudo que eu falei se encerrava dentro dessa resposta. Eu encontrei ainda alguma coisa no próprio Livro dos Espíritos, na parte 2ª, do Mundo Espírita, o Mundo dos Espíritos, no capítulo 7º, da volta do espírito corporal, faculdades morais e intelectuais do homem. Uma outra pergunta interessante. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que constitui um indício de superioridade, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que ainda que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens e cedem à influência de espíritos piores. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode se adiantar em ciência, durante o outro, em moralidade. Bom, isso tudo se sustenta também lá quando a gente estuda na pergunta 100 a 113 da escala espírita, nós vemos na escala dos espíritos bons, né, que ainda nós estamos um pouquinho longe, né, nós temos ali os espíritos de sabedoria e os espíritos de bondade. Aqueles de sabedoria é que eles têm muita sabedoria, mas a bondade ainda precisa crescer um pouco. E tem um outro lado em que tem muita bondade, mas a sabedoria ainda precisa se elevar. Então, são
duas asinhas que precisam estar em equilíbrio. Por isso que ele fala sobre isso. O Livro dos Espíritos, na parte terceira das leis morais, no capítulo 6, a lei de destruição, o assassínio. Uma outra pergunta que foi colocada. Como se explica que, entre alguns povos, já jantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual, normalmente ele volta nisso, né? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. A gente pode usar o desenvolvimento intelectual para fazer arma, né? Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem melhorar, apenas sabe. É aquela brincadeira que a gente sabe, que a gente fala assim, o médico pneumatologista que fuma. Ele sabe que o fumo faz mal, mas ele ainda não introjetou aquilo dentro do seu ser que ele possa, de certa maneira, integrar aquilo a ele, né? Ele ainda está com dificuldade, ele apenas sabe, mas ele não reflete sobre o assunto. Ele não reflete. Exatamente. A Revista Espírita, em maio de 1861, Ensinamentos e Dissertações Espíritas, Progresso Intelectual e Moral, enviado pelo senhor Sabot, de Bordeaux. É uma psicografia, né, que foi recebida e que foi anotada ali pelo nosso irmão Allan Kardec na Revista Espírita. Eu achei bem interessante. Ele faz o seguinte: venho dizer-vos que o progresso moral é o de mais útil aquisição, porque nos corrige as más inclinações e nos torna bons, caridosos e devotos aos nossos irmãos. Contudo, o progresso intelectual é também útil ao nosso adiantamento, porque ele eleva a alma e faz-nos julgar mais corretamente as nossas ações. Assim, facilitando, não é para julgar os outros, é para julgar nós mesmos, tá? Assim, facilitando o progresso moral, inicia-nos aos ensinos que Deus nos proporciona há séculos, por intermédio de tantos homens de méritos, diversos que vieram sob todas as formas e em todas as línguas para nos dar e a conhecer a verdade, e que não eram senão espíritos já adiantados, enviados por Deus para o desenvolvimento do entendimento humano. Mas, na época em que viveis, a luz que ilumina apenas um pequeno número vai brilhar para todos. Trabalhai, pois, para compreenderdes a grandeza, o poder, a majestade, a justiça de Deus, para compreenderdes a sublime beleza de suas obras, para compreender as magníficas recompensas concedidas aos bons e aos castigos infligidos aos maus, para compreenderdes, enfim, que o único objetivo que devereis aspirar é o de vos aproximar dele. Esse dele deveria estar com o D maiúsculo, mas tudo bem. Georges, bispo de Périgueux de Sarlat, feliz por ser um dos guias do médium. E para encerrar, né, a Gênese, as predições segundo o Espiritismo. Esse é um livro que eu adoro, né, e pouca gente lê, né? É um dos livros mais belos das 5 obras de Kardec, para mim é um dos mais belos, né? Capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos. Nossa, esse capítulo, então, é o capítulo que dá mais origem à palestra, né? Pior que os palestrantes usam esse capítulo ipsis verbis, e no final o pessoal aplaude, né? Como se estivesse ouvindo pela primeira vez, e na verdade ele está só citando a Gênese, né? Lembremos que tudo isso foi escrito no século XIX, essa parte não está na Gênese, foi eu que coloquei, por isso está em vermelho. É para a gente refletir o que era escrito lá no século XIX. O progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo à marcha, uma primeira fase no avanço geral da humanidade, impotente, porém, ele de regenerá-la. Enquanto o orgulho e o egoísmo o dominarem, o homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e os seus interesses pessoais. Parece nós, né? Razão porque os aplica em aperfeiçoar os meios de prejudicar os seus semelhantes e de os destruir. Parece nós, né? Perfeito, né? Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más,
Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará cair os preconceitos de casta e se calem os antagonismos de seitas, ensinando aos homens a se considerarem irmãos que têm por dever auxiliar-se mutuamente e não destinados a viver à custas uns dos outros. Parece escrito para nós no século XXI. É ainda o progresso moral, secundado pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e por isso mesmo aceitas por todos. A unidade de crença será o laço mais forte, o fundamento mais sólido da fraternidade universal, quebrada desde todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes inimigos a serem evitados, combatidos, exterminados, em vez de irmãos que é preciso amar. Semelhante estado de coisas pressupõe uma mudança radical no sentimento das massas, um progresso geral que não se poderia realizar senão fora do círculo das ideias acanhadas e corriqueiras que fomentam o egoísmo. Parece nós, né? Em diversas épocas, homens de escola procuraram impulsionar a humanidade por esse caminho, mas ainda muito jovem, ele se conservou surdo aos ensinamentos que eles ministram, foram como a boa semente caída sobre a pedra. É a parábola da semeadura, do semeador. Hoje a humanidade está madura para lançar o olhar à altura que nunca tentou divisar, a fim de nutrir-se de ideias mais amplas e compreender o que antes não compreendia. E aí vem a conclusão. A geração que desaparece levará consigo seus preconceitos e seus erros. A geração que surge, e aí parece o atual, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Essa fase já se revela por sinais inequívocos, século XIX, por tentativas de reformas úteis e que começa a encontrar época. Assim é que vemos fundar-se uma imensidade de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o influxo e por iniciativa de homens, evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais vão apresentando dia a dia impregnadas de sentimentos mais humanos, e enfraquecendo-se os preconceitos de raça, os povos entram a considerar-se membros de uma grande família, pela uniformidade e facilidade dos meios de realizar suas transações. Eles suprimem as barreiras que os separavam e de todos os pontos do mundo, reúnem-se em comícios universais, parece aquelas reuniões que a gente faz, as convenções espíritas, né? Para os torneios pacíficos da inteligência. Falta, porém, a essa reforma uma base que permita que se desenvolvam, completem e consolidem, século XIX. Falta uma predisposição moral mais generalizada para fazer que elas frutifiquem e que as massas as acolham. Ainda aí há um sinal característico da época, porque há o prelúdio de que se efetuará em mais larga escala à medida que se efetuará em mais larga escala à medida que o terreno se tornar mais propício. E com isso eu vou encerrar a minha parte. Vocês percebem que a ideia geral é a ideia do hoje. O texto é do século XIX, mas o texto é tão atual que ele está nos falando exatamente desse processo que nós estamos passando agora, essas ideias. Proteção dos animais, proteção da natureza, caem todos os regimes de casta, racismo, tudo isso é o bojo que ele está dizendo do século XIX, no século XIX. E isso tudo é o quê?
muito diretamente ligado ao avanço intelectual, que está fazendo com que a gente compreenda que, olha, para a gente viver numa casa comum, que é uma casa de todo mundo, a gente precisa se respeitar, se ver como, sim, pelo menos se ver como, se não dá ainda para se ver como irmão, pelo menos se ver como seres humanos que habitam uma casa comum. E que se você destruir a tua casa, é a casa de todo mundo. Tá? Se você está jogando um lixo na rua, você está jogando um lixo, não é na rua, é na tua casa, na casa do teu vizinho. Não existe lá fora, né? Não existe lá fora, só tem aqui dentro. Entendeu? Então, essa é uma visão que, graças ao desenvolvimento intelectual, é que está fazendo com que a gente possa avaliar melhor o como é bom ter um desenvolvimento moral e que faça com que o bem seja um bem comum. Estamos longe ainda? Temos ainda muito problema de ética? Nossa, se a gente for falar de ética, a gente vai ficar falando a tarde inteira. Não dá para ser uma ética de Immanuel Kant, que é o bem para todos, né? A época, quando Kant, ali no filósofo, né, Immanuel Kant, quando ele define ética, ele diz que a ética ela deveria ser isenta da mentira. Nossa, seria impossível, né? E que ela deveria ser baseada no bem, só no bem, o bem para todos. Só que isso é impraticável, né? Então, não dá para ser uma ética de Immanuel Kant, mas também não dá para ser uma ética de Nelson Rodrigues, né? Que diz assim, minta pelo amor de Deus, né? Tem que ser algo mais ou menos... Quando o Hegel fala na filosofia sobre ética, ele nos fala que se a gente fosse viver a ética que Kant propõe, a gente seria triste, né? Porque seria algo muito difícil da gente viver, muito difícil. Então, nós ainda estamos num dilema ético, né? E nesse dilema ético, ainda a gente está no mundo. E o mundo ainda exige muita coisa da gente. Então, muitas vezes, a gente tem que usar aquela ética que Divaldo Pereira Franco usa o termo uma mentirinha branca, né? É dele, tá? Eu vou colocar entre aspas, né? Ele que usa esse termo. E, às vezes a gente é obrigado a utilizar, né? Essas, vamos dizer assim, esses coxambrada para a gente poder viver. A sociedade ainda existe esse tipo de coisa, porque nós ainda estamos nos desenvolvendo, é um desenvolvimento. Gente, aqui é o ensino fundamental, então vamos com calma, né? Aqui ainda há um desequilíbrio, né? O mal ainda é mais forte do que o bem, ou seja, a asa intelectual ela bate muito mais rápido do que a asa moral, então é desequilibrado. Então a gente tem que ir aos poucos fazendo essa mudança. A gente vai chegar lá. A gente tem que ter força de vontade, tem que desejar. E desejando, com certeza, a gente chega. Bom, essa é a minha colaboração. E agora eu queria ver o que vocês acharam também, por favor. Bom, fato é que já tivemos aí uma série de coisas que a gente colocar, a gente aqui no chat, né? Mas é uma viagem sobre a chave. Né? E eu colocaria o seguinte, né? E a gente fala do adiantamento moral, mas podemos ver na sociedade antiga, que até a Grécia também, né? Que foi, na realidade, o bojo, né? Onde se criou esse formato de educação, de extrato da sociedade, né? Existia a disciplina da ética, né? Não é o Kant que inventou nada. Ele apenas não leu os tratados de ética gregos, né? Se ele tivesse lido, não tinha falado a besteira que ele falou. Que a ética era uma disciplina normal para todos aqueles que estudassem todas as outras disciplinas. Tá? Então, matemática, filosofia, ética, escrita, né? Línguas, tudo isso estava no bojo dos ensinamentos dessa sociedade grega que a gente considera como a Grécia clássica, né? Civilização clássica. Né? E na realidade, a raiz da nossa sociedade. Né? Nossa sociedade foi organizada a partir daí, né? A partir da Grécia. Então, o que aconteceu quando a moral desapareceu dessa civilização?
da civilização grega, da civilização romana, e também das outras que precederam nessa daí. O que aconteceu? Elas desapareceram, né? Acabaram, porque sem moral não tem sociedade. Não tem, né? Só a intelectualidade resolve o problema, né? Podemos avançar, é claro que podemos. E estamos aqui, né? Estamos aqui. Mas como nós acabamos de dizer agora, né? Cheio de problemas, né? Problemas que não foram resolvidos. Só você falou, isso é tão atual, mas isso foi dito há quase 200 anos atrás, caramba. Né? Todas essas pessoas que você citou aí, todas essas pesquisas que você falou aí, vieram para nós há 180 anos atrás. Né? E nós estamos aqui debatendo como resolver o problema. Né? Cito como exemplo, vou citar como exemplo, tá? Eu pesquei assim por cima, eu estava lá procurando, como você estava pesquisando também, achei uma série de coisas que eu poderia ter dito. Eu pesquisei livros espíritos, livros médicos, e, pumba, abri o Evangelho e estou lá, lendo o Evangelho, falei, bom, tem que vir alguma luz aí que consiga se encaixar em tudo isso que está dentro dessa pergunta e dessa resposta. Né? E aí eu estou lá lendo e tal, aí eu lembrei, falei, espera um pouco aí, tem um episódio, né, clássico, né, no qual a gente pode entender por que a moral faz tanta falta. E o intelecto, às vezes, ele se torna, como é que se pode dizer, excessivo, né? Excessivo, pedante e arrogante. No episódio dos fariseus falando com Jesus, né? Sobre o que ele achava dos tributos, né? Questão do dar a César o que é de César. Jesus foi simples e falou, olha, é o seguinte, dá a César o que é de César, ou seja, paga o tributo para o homem e acabou, não tem conversa. É uma lei do momento. É uma lei civil, uma lei civil, não tem como você fugir disso. Você quer fugir disso? Você tem que fugir da sociedade. Vai viver no mato. Lá você não tem que pagar nada para ninguém. Agora, dentro de uma sociedade organizada, aonde você é obrigado a conviver com outras pessoas e com outras cabeças, você é obrigado a aceitar as leis. Né? Vamos longe. Agora, voltando a essa questão dos fariseus, qual era o problema ali? O problema é que os fariseus, eles queriam fazer valer de qualquer maneira a lei mosaica, né? Mas se esqueciam da moral. Não tinha moral, né? Eles não tinham moral. Né? Tanto é que Jesus falava a eles, todas as vezes que tinha oportunidade, né? Porque eles realmente falavam só da lei a partir do ponto de vista intelectual e não do ponto de vista moral, porque do ponto de vista moral eles já estavam vencidos. Tudo que eles estavam falando ali era palavra morta, porque eles não cumpriam nada daquilo. Tá? É por isso que Jesus ficava irritado com eles. Porque não adianta você chegar e pregar uma coisa, e pregar para todo mundo, e você agir diferente por trás. Então, você está sendo amoral. Você não tem moral. Não tem moral para fazer isso aí. Para exigir que todos sigam aquilo que você está dizendo. Então, a gente vê esses episódios e não consegue entender. Está aí o problema. A raiz do problema está aí. A raiz do problema é a moral. Não tinha moral. Não se cultuava a moral. A questão deles era só dinheiro e fazer valer a palavra que estava ali e já estava, inclusive, defasada. Né? E Jesus veio e diz, não é assim, pessoal, não é assim, desse jeito aqui. E aí voltamos à pergunta de novo. A pergunta diz, o sentimento prevalece sobre o intelecto. O sentimento não é o amor que vale, tá? Que é superior ao conhecimento. Jesus fala disso quando ele fala que a gente só entra lá no reino dos céus e a gente se comportar como uma criança. Aquela criança que estava no diante dele. Por quê? Porque aquela criança não tinha
como é que se diz? Não tinha nenhum conhecimento da moral, nem do intelecto, nem nada. Era um espírito puro que estava ali para se manifestar, para se manifestar. E qualquer coisa que você perguntasse à criança, ela responderia a verdade, né? Então, a gente vê ali a grande lição que ele nos dá. A cada momento, ele dá uma lição para nós, né? Dá uma lição que a gente escreve milhares de linhas para tirar a mesma conclusão que ele colocou para nós de uma forma tão simples, né? De uma forma tão simples. São 180 anos de aprendizado e nós estamos aí debatendo ainda isso e vendo que, na realidade, ainda falta muito, falta muito. Estamos fazendo a transição, como eu disse na palestra hoje, estamos fazendo a transição para o mundo de regeneração. Mas isso não será sem dores. Não será sem dores. Por quê? Porque nós somos muito imperfeitos. Está aí, a gente falando da moral, do intelecto, e essa briga entre a moral e o intelecto, na realidade, não existe briga. Se existe moral, e o intelecto está equilibrado. Tudo está equilibrado. No Egito, desculpe falar do Egito, mas é o seguinte, no Egito, o faraó, ele só podia fazer alguma coisa, fazer valer uma lei, se Maat estivesse valendo. Maat era a verdade. Maat simbolizava a moral e o intelecto. Tudo estava aliado a essa palavra aí. Maat era a lei principal. E uma deusa chamada deusa Maat. Sem Maat não haveria paz no reino, dizia o faraó. E é a mesma coisa aqui. Nós precisamos disso. Maat é o equilíbrio. E equilíbrio a gente só encontra aí, quando existe moral e o intelecto aliados, para que se produzam coisas positivas para a sociedade. Para que a sociedade possa crescer dentro do abrigo, do abrigo das leis, do abrigo da justiça e da equidade. Muito bom. Quem mais, por favor? A Rita, acho que estava aqui. Rita, você tinha falado que tinha visto alguma coisa? Quer colocar para a gente? E não tenho mais nada para comentar. Tudo que eu achei foi o que você disse. Você tinha dado uma dica do céu da Gênesis, o céu e o inferno. A Gênesis eu achei o capítulo 18. No livro dos Espíritos eu achei a 780, 780A, 780B, que faz menção ao 192 a 365. Então, você já abordou plenamente, tá? Tá ótimo. Obrigado. Que bom, né, que o pessoal está estudando. Eu acho isso muito legal, porque é assim que a gente faz, né? A gente vai estudando, a gente vai comparando aquilo que a gente vai ali extraindo, né, das literaturas, e a gente vai se ajudando um ao outro, né? Esse é o objetivo. Alguma coisa que queira colocar? Você falou, então, você fez um apanhado muito bom, Ju. No Rio não tem muito o que falar, né? Aí é só fazer exemplos, essas coisas. Acho que a resposta em si também, já do livro Consolador, já é uma resposta muito bem calçada, né? Aí é só... Não, e o que você puxou aí do livro dos Espíritos e do Gênesis é a redundância do texto que está lá, né? No Consolador. Porque o Consolador também é um estudo de isso aí, né? Sim. E, na realidade, ele fala de todos esses livros aí, ao mesmo tempo. Todas as respostas que foram, todas as perguntas, né, foram colocadas pela mediunidade de Chico para Emmanuel. Quando foram trazidas essas respostas, elas foram confrontadas com o quê? Com as bases que nós conhecemos, que é a base sólida dos 5 livros de Kardec. Então, isso demonstra que há uma sintonia perfeita entre o benfeitor Emmanuel e Kardec. Tanto que ele fala para Chico, né? Olha, se em algum momento você perceber que eu me afasto de Kardec,
Você segue Kardec e deixa ele de lado. É interessante que esse livro, eu já comentei isso, né? No finalzinho dele, ele tem uma ressalva, né, de uma pergunta que foi respondida pelo Chico, não foi respondida por Emmanuel, e que ela estava em completo desalinho com a obra de Kardec, né? E a nota explicativa dessa versão está lá no finalzinho, né? E a pergunta, essas palavras de não responder, com Deus Emmanuel, meu amigo, abençoe o coração do livro, é a pergunta 303, se não me engano. Está lá na frente ainda. Depois eu devolvo as questões. É a 303A. E essa é uma pergunta que a gente não tem o original da resposta do Chico, que fez ele muito bem, né, de destruir a resposta, né, que era uma resposta dele, né, mas ele fez constar no próprio livro, né, para que a gente pudesse também ter sempre a consciência de que mesmo o melhor médium, ele tem uma sintonia, e essa sintonia, às vezes, ela é como uma rádio, né? Às vezes você entra num túnel, você passa num lugar onde tem um campo magnético diferente e você perde a sintonia, né? Quem é médium sabe bem isso. Às vezes você está dando uma passividade, lá no meio da coisa, você, sei lá, dá uma pontada no pé ou acontece alguma coisa ali e você acaba perdendo a sintonia. É muito comum o médium, quando está dando uma psicofonia, né? E sem querer, né, o doutrinador ali está mais próximo, poder escutar, né? Ele acaba tocando no médium. Quando ele toca no médium, puta, acabou, né? Dali para frente, você pode ter certeza que vai ter pelo menos alguns minutos que anime. Depois... Tem 4 ou 5 médios falando ao mesmo tempo. Então, com mensagens diferentes. Então, para você se manter na sintonia é complicado. Como é que fala? É treinamento. Treinamento. A gente trabalha aqui, né? O Nivaldo trabalha com a gente na doutrinação de segunda-feira, que é uma sessão de doutrinação à distância, quer dizer, não tem a presença do irmão, não vem, né? Fica só a ficha, né? A gente trabalha com a ficha. E a gente trabalha com 2 esclarecedores. E a sala é bem pequenininha, e às vezes está um do lado do outro. É um exercício, entendeu? É um exercício de manter a sintonia, de manter tanto o médium com o comunicante, o espírito comunicante, quanto o doutrinador. O doutrinador, ou vamos as palavras mais modernas, né? O esclarecedor, ele tem que estar sintonizado com aquilo que ele está ali conversando. Inclusive para que ele possa dar a atenção devida ao irmão que está ali sendo atendido e que merece toda a nossa atenção, e também a sintonia com o mentor, porque muito daquilo que o esclarecedor fala vem da sintonia com o mentor, da sintonia com a mentoria da sala, que vai passando para ele, né? Olha, aborda por tal ponto, fique atento àquilo que ele acabou de trazer de informações. Às vezes as informações que o comunicante entrega ali no início, depois no transcorrer da conversa, você percebe que ele mesmo cai em contradição com aquilo que ele colocou. E aí você devolve para ele, mas não, peraí, nós começamos falando que você estava falando sobre isso, e agora você mesmo está se contradizendo. Será que nós não temos aqui algum um problema de interesses, de conflito de interesses? E aí você abre uma outra linha de raciocínio, você quebra aquele raciocínio e parte para um outro raciocínio. Mas isso é tudo um processo natural de esclarecimento que a gente faz. Então, tudo isso é sintonia. Você falou é treinamento. Treinamento e sintonia. Muitas vezes o médico está falando aqui de um assunto X e outros espíritos estão falando a mesma coisa lá, só que de forma diferente, ou estão dentro da mesma situação que está sendo descrita pelo primeiro espírito. Então, essa sintonia acontece em toda a sala. Sim. 5, 6 médicos estão em sintonia com o mesmo problema, falando do mesmo problema. É que nem uma sala de controle de voo, né? Igualzinho, é um hospício. E cada um tem que estar sintonizado no seu espírito. Mas o que me chamou a atenção realmente foi exatamente essa redundância aí.
quando eu comecei a dar uma pesquisada, eu falei, um pouco, né? O Consolador está repetindo aqui todos os textos dos livros anteriores. Aqui, ó, tem as respostas, né? Eu vi as leis, né? Fui dar uma pesquisada em um monte das leis morais, né? Pesquisar, fui ver em outros lugares, depois peguei o Evangelho, e dando uma pincelada daqui e de lá, para tomar um pouco aí. Essa pergunta aqui está difícil de arrumar, né? Porque é muito redundante. E agora, assim, você parando para pensar, como a gente, falando de uma forma geral, não estou focando no Brasil, temos muitos desenvolvidos intelectualmente, mas muito baixa a parte moral. Sim, Né? Mas é um planeta de próprias expiações. A parte moral, né? e não é o problema é que há um recrudescimento disso aí agora, porque é fim de ciclo. Sim. Então, nós estamos sendo bombardeados por isso o tempo todo. Você vê que o povo está meio louco aí na rua. Você encontra as pessoas estão fora de sintonia. Está todo mundo maluco. Todo mundo maluco. Cada um falando uma coisa. Às vezes você está vendo que a pessoa está errada. Você é obrigado a desistir da discussão e ir embora, porque senão você vai ter uma confusão. Porque está todo mundo assim, com os ânimos exacerbados. A coisa é final de ciclo. Isso já foi advertido em toda a espiritualidade. A gente tem que prestar atenção no momento em que muitos espíritos estão, assim, nesse estado de revolução interna e não estão conseguindo se acertar com as energias de mudança. É um período de energias de mudança muito rápida. Muito rápida. E nós, médiuns, estamos sujeitos a essas trombadas aí, né? Com essas energias aí. Mas a gente vai vendo ao vivo e a cores isso aconteceu. Há 180 anos atrás não era assim, né? Você andava de carruagem, os cavalos toque na rua, estariam lá, acendiam os postes com um foguinho na ponta, era ainda lampião do gás. Né? Agora, meu amigo, mudou tudo, a velocidade é muito grande. O dia tem 24 horas, mas dentro de um contexto da relatividade que nós ainda não conseguimos nos adaptar. O dia tem 24 horas, mas o dia passa muito rápido. Todo mundo já percebeu isso? O dia não dá para a gente cumprir com as tarefas que a gente estabeleceu no início do dia. Então, está passando muito rápido. Realmente está. É fim de ciclo. E nós estamos sujeitos a isso aí. Nós estamos aqui para assistir isso, participar e fazer as mudanças que nós pudermos. O que eu gostei que o Eduardo comentou um pouco é sobre todos nós estarmos no mesmo barco. Eu estou acompanhando um pouco esses conflitos mundiais que estão acontecendo. E no outro dia eu estive vendo uma pessoa que falou que as grandes potências elas têm um poder grande e elas estão com o pé atrás. Por quê? Gente, se eu soltar uma bomba atômica, seja lá onde ela for, vai ter um rebite. Mas nós vamos estragar o nosso mundo. E aí? Vai ter vencedor? O mundo vai desaparecer. É isso que Eles estão tendo essa consciência? um pouco já está começando. Eu Eu adorei ver isso daí, porque eu falei, gente, podemos estragar tudo isso daí? Vai ter vencedor? Foi essa a questão. Não, mas é o seguinte, você pensa assim, mas eles pensam de uma... Por isso que a gente está falando do intelecto. Tá vendo? Não, tudo o bem. intelecto, como ele é. Você não, A tecnologia dele, né? a tecnologia deles, eles têm poder para destruir esse planeta aqui umas 1000 vezes, se eles quiserem. O problema é o seguinte, se eles destruir só uma vez, acabou tudo. Agora é o seguinte, vem cá. Você tem uma bomba atômica, eu tenho uma igual a sua. Isso. Se você soltar uma, eu solto uma. Tá? Quem vai vencer? Então, eu vou destruir o seu lado, você vai destruir o meu. Agora é o seguinte, o cara que é intelectual, ele vai pensar assim, tem uma bomba, se eu tiver que soltar essa bomba, eu tenho que correr para algum lugar. Para onde que eu corro? Aí, não. A guerra vai acontecer, se acontecer, dentro desses parâmetros aí, no hemisfério norte.
Não vai acontecer guerra nenhuma, vamos Não. mudar essa energia, Não, mas vamos desenvolver nossa moral. Qualidade. Sim. Então, eles já têm tudo isso planejado, estrategicamente. Para onde essa gente vai correr? Esses que vão sair, não vencedores, mas sobreviventes dessa história, vão correr para cá, onde a gente está, gente. Aqui não tem arma atômica. Entendeu? Não, o que eu gostei o que eu estava me referindo é aquele negócio. Se eu destruir o meu planeta, ou se eu colaborar com isso daí, pelo menos jogando um lixo, fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou destruindo. Eu moro aqui. Qual é o lugar que eu posso fugir no caso disso? Uma coisa dessas. Por exemplo, lá daquele vírus que teve aí, o Covid. Eu tinha fugido. Como tudo entra, gente. Pode ser branco, negro. Um dos ensinamentos desse vídeo foi É isso. isso aí. Vocês estão todos se sofrendo da mesma coisa. Preto, branco, gay, criança, idoso. Né? A dor é igual para todo mundo. A dor da perda de um parente é igual para todo mundo. Isso, Então, a dor nos iguala. Mas esse negócio aí faz a gente agitar um pouquinho a moral, né? Nós estamos tudo no mesmo planeta. Nós dependemos tudo do mesmo ar, o mesmo ar que você respira, ele respira. Gente, é tudo assim. O mesmo sol, a mesma água, gente. Então, mas isso daí acho que é o chamamento nosso moral para poder passarmos de novas inspirações para a regeneração. Por essa razão que, por enquanto, ninguém pensou em soltar a palavra bomba. Exato. É isso que eu gostei. Vamos ver se o Samuel tem alguma coisa para colocar para a gente. E aí, Samuel? Desculpa a minha interrupção, mas... Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho nas perguntas. Eu gosto de trabalhar na pergunta aqui. A pergunta, se os espíritos fazem lá para o Emmanuel, nós temos duas asas, da sabedoria e da intelecto, do sentimento. Se somente com uma a gente chega lá. E o Emmanuel foi enfático em dizer que no mesmo parágrafo que não. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, quer dizer, ou seja, só com as duas asas é que você chega à perfeição. Então, com uma só, você não chega lá, não. Aí ele trabalha que ambas são importantes no nosso aspecto, porém, né, o moral jamais será excessivo. Quer dizer, o moral, quanto mais evoluído, nós temos que ter. Mas a parte sentimental também é importante, é de suma importância. E o moral pode nos julgar a queda. Eu coloco isso aqui, que a gente tenha que ter o cuidado aqui também, porque a gente pode ter quedas nas experiências reencarnatórias que nós estamos tendo aí. E, como nós gostamos muito do sabedoria, chama aquele negócio lá da inteligência artificial, eu fiz uma pergunta lá, para a inteligência artificial, assim, não tem nada a ver, mas ajudou um pouquinho a compreender também. A minha pergunta foi: podemos afirmar que o sentimento e a sabedoria são virtudes para a perfeição humana? A inteligência artificial responde: a afirmação de que o sentimento e a sabedoria são virtudes para a perfeição humana é uma perspectiva subjetiva e pode variar de acordo com as crenças e valores individuais. No entanto, posso fornecer uma análise geral sobre esses aspectos. Aí eu venho com sentimento ou emoção é uma parte fundamental da experiência humana. As emoções nos conectam com o mundo ao nosso redor e podem ser fontes de motivação, empatia e compaixão. Os sentimentos, as emoções, desempenham um papel importante em nossas interações sociais e podem contribuir para a construção de relacionamentos saudáveis e significativos. O desenvolvimento de uma inteligência emocional adequada, que envolve o reconhecimento, a compreensão e a regulação das emoções, é considerado um aspecto valioso para o bem-estar e a qualidade de vida.
Já a sabedoria pode ser definida como a capacidade de discernimento, julgamento e compreensão profunda da vida. Ela envolve não apenas o conhecimento intelectual, mas também a aplicação desse conhecimento de forma sensata e ética. A sabedoria pode ser adquirida ao longo do tempo por meio da experiência, da reflexão e do aprendizado contínuo. A sabedoria, pode nos ajudar a tomar as decisões mais ponderadas, a lidar com os desafios da vida de forma mais eficaz e buscar um senso de propósito e significado. Embora o sentimento e a sabedoria possam ser considerados aspectos importantes para a perfeição humana, é preciso ter em mente que a perfeição é um ideal inatingível. Como seres humanos, estamos sujeitos a falhas, imperfeições e limitações. No entanto, cultivar essas virtudes pode contribuir para o nosso crescimento pessoal, bem-estar emocional e desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Cada pessoa pode ter sua própria definição de perfeição e suas próprias virtudes valorizadas. Portanto, é importante respeitar as perspectivas individuais. Bom, achei interessante, ele coloca os sinônimos de tudo que vocês falaram aí, de tudo que as contribuições que vocês deram aí, mas de um modo agora voltado pela inteligência artificial, que tem, assim, eu estou achando que ela é muito legal, tenho trabalhado muito com ela aqui, e eu agradeço ao Edu por ter nos conseguido esse meio de acesso aí. Obrigado. Na verdade, é um meio de acesso que está disponível para todo mundo, né? A resposta da inteligência artificial, ela é uma resposta totalmente materialista. Ela não é uma resposta espírita, é uma resposta materialista. Dentro da ideia materialista, da ideia do mundo, ela está perfeita. Agora, quando ela é vista pela perspectiva da moral do Cristo, ela ainda é bastante falha, bem falha. Ela fala muito sobre um crescimento individual, né? E a gente sabe que o crescimento, a construção do reino de Deus é algo individual, mas o crescimento ele se faz do bem para todos. E então, em alguns pontos, ela instiga a um orgulho, a um egoísmo. Então, tem ali algumas coisas que realmente ela não estaria assim. Eu não posso pegar essa resposta e dizer assim, olha, ela pode colocar lá no meio espírita que está positiva, porque ela vai gerar realmente bastante reflexões, ela é bastante reflexiva. Mas, de uma maneira geral, ela é bem legal. Ela leva você a pensar na vida no mundo, viver no mundo. Apesar de se posicionar, né? Posicionar. Afinal de contas, a primeira revelação toda era viver no mundo. Então, ela está bem adequada nesse âmbito. Mas Jesus ele deu um passo a mais, né? Ele trouxe o amor, ele trouxe o Deus justo. E a justiça de Deus, ela não tem como a gente fazer uma comparação com a justiça humana, né? Elas são muito distantes. E a resposta da inteligência artificial, ela deve seguir um Estado laico de direito. Então, ela, vamos dizer assim, em muitos pontos em que ela poderia dar uma opinião, ela prefere ficar no equilíbrio. Então, ela fica em cima do muro. Então, é boa, gostei da resposta, mas em todos os parágrafos tem pedaços ali que você percebe, é a resposta de uma ideia materialista. Mas é muito boa para refletir. Obrigado por você ter redigido a pergunta e lido a resposta. Eu acho que isso é muito importante, é esclarecedora. E volto a dizer, é importante para nós que abraçamos o Espiritismo, que abraçamos a moral do Cristo, pegar essa resposta e começar a se preocupar, às vezes, com posicionamentos que ali são colocados e que você começa a refletir sobre aqueles posicionamentos e fala, não, tudo bem, ele é um posicionamento aceito pela sociedade, mas ele é puramente materialista.
ele vai ser substituído por algo melhor. Ele vai ter um revés melhor, ele vai caminhar para um bem mais geral, e não para um bem mais exclusivo, um bem mais centrado. Mas é interessante, é muito boa, gostei. Gostei da A pergunta também não foi feita voltada para o lado espírita Mesmo que da você coisa. fizesse, Samuel, a própria inteligência artificial, como ela é laica, ela foi feita para ser laica, ela ia puxar para o lado laico. Ela ia trabalhar numa Eu ideia... entendo, por isso que eu fiz a pergunta voltada ao aperfeiçoamento do ser humano. Sim. Não coloquei do lado espiritual do ser humano. Então, mas depois eu vou fazer um perguntando sobre o lado espiritual. Tá? Você vai ver que ela vai responder para você de uma maneira bastante, sabe? Eu vou ficar meio no muro, vou tentar agradar todo mundo. O Samuel faz e fala semana que vem. Passa pra gente. Passa para gente, é interessante. Que aí a gente vê as duas. É muito bom, viu? Bom, gente, a gente já extrapolou 7 minutos do nosso horário. Semana que vem a gente continua. Vamos partir para a pergunta 205. Ela tem também ramos dentro do Livro dos Espíritos, apenas uma pergunta no Livro dos Espíritos, mas importantíssima, né? Que praticamente vai resumir a resposta. Mas é bom a gente dar uma olhada. Acho que a semana que vem a gente já está com a Meg aí eu não vou ficar ficando no Livro dos Espíritos, deixa para ela. Quem pode fazer para a gente o encerramento, por favor? Vamos fazer. Lembrando que amanhã é Dia das Mães, então, antes de tudo, parabéns, Leia, Sati, Rita, parabéns pelo Dia das Mães, parabéns, Rosilene. Obrigada, meu pai, pela oportunidade de estudo. Obrigada pelo curso, nosso dia de estudo, essa oportunidade de estar junto, trocar ideias, ampliar as nossas percepções da nossa evolução e agradecer principalmente a nossa mãezinha querida, que ora por todos nós, com amor e carinho, protege e os nossos caminhos. Para que todos amanhã sintam abraçados por ela, nossa mãe maior. E encerramos os nossos estudos desta tarde com a prece que glorifica essa nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria,